E aí, pessoal, feriado de 7 de setembro, mas tendo que repercutir ainda o que aconteceu no jogo contra o Atlético Goianense, o péssimo ou a péssima atuação do Grêmio contra o Atlético Goianense, mas para falar de Cavani, sim, Cavani, porque ontem, na coletiva, nós vimos algumas situações e o dia D do jornalista é hoje, e a gente tem que abrir o dia falando sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, vamos começar com uma breve cronologia dos fatos. Sexta-feira, na verdade quinta-feira, Paulo Luz, o vice-presidente de futebol do Grêmio, disse: nós vamos contratar um jogador que vai impactar a opinião pública e vai fazer manchetes nacionais. Ponto. Sexta-feira, um jornalista da Argentina, Sebastián Sur, da Rádio Continental da Argentina, fixou. Grêmio acerta com Cavani, que chega segunda-feira a Porto Alegre. Quando sai essa notícia, unida ao que o Grêmio vinha falando, a bomba explodiu. E aí ganhou todo mundo passou a procurar essa informação, a buscar essa notícia, a tentar entender. E aí as redes sociais se valeram disso, fakes. Eu, por exemplo, tive fakes, assim, 3 ou 4 fakes, que eu até botei no Twitter alguma coisa para tentar desmentir, porque a gente sabe que isso vai ganhando pelos grupos de WhatsApp, e tu não consegue nunca conter esse negócio. Então, muita informação, muita desinformação, né? Muita desinformação. Ah, um grupo de empresários, Von Tobel, Gerdau, tudo balela, não existe isso. Então, um monte de coisa, esses não existem porque eu fui falar com eles, né? Eu conversei com dois desses empresários citados e eles me disseram, dois que eu tenho relação, cara, não existe isso, esquece disso, eu não tô nessa história. Então, não dizendo que não tinha o negócio, mas dizendo que eles não estavam como diziam que eles estavam. E por aí vai, né? E por aí vai, as situações todas sendo colocadas, montadas, e eu fui seguindo nessa linha de tentar fazer, mas com a informação do argentino, né? Aí tem uma informação desencontrada de que o Cavani está em Paris, de que o Cavani está no Uruguai, de que o Cavani está não sei aonde, que ele chega de carro hoje, enfim, começa um monte de coisa. Só que hoje tem que terminar. E ontem o vice-presidente de futebol do Grêmio parece ter terminado com a especulação. Ele abre a coletiva e fala a seguinte frase: não é Cavani. Vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, textualmente abre a coletiva dizendo não é Cavani. Quando a gente tem essa frase vinda de um vice-presidente de futebol, se o jogador tivesse acertado, como dizem estar, é óbvio que ele não faria essa frase. Isso é evidente. Aí vai se dizer, César, é que está em negociação ainda. Tá bem? Então é outra coisa, é outra história. Não é o que nós estamos falando e não é, sobretudo, o que foi dito que chegaria hoje acertado Cavani ao Grêmio. Então, o que eu quero colocar para a gente abrir o dia, um dia que vai ser muito tenso, um dia que vai ser cheio de informações, mas um dia que vai definir algumas situações. Vai definir. O Grêmio não está em Porto Alegre, o presidente do Grêmio não está em Porto Alegre, o vice-presidente de futebol do Grêmio não está em Porto Alegre. O presidente do Grêmio até pode estar, talvez ele venha para Porto Alegre, imagino eu, porque o Grêmio vai ficar lá, mas o presidente do Grêmio talvez venha a Porto Alegre. Então, são situações de uma realidade diferente, né? São umas situações de muita especulação, que a gente tem que vir aqui pontuar o que é verdade e o que não é. Eu contei para vocês algumas conversas que eu tive com parte do staff do jogador, que também nega. Então, a gente tem essa situação para abrir o dia. Não é Cavani, segundo o vice-presidente de futebol do Grêmio. Os dirigentes do Grêmio, muitos falam abertamente. Eu conversei, por exemplo, com o Nestor Raik, que disse, cara, parem com isso, pelo amor de Deus, não falem isso. O próprio Marcos Herman, que eu tive a oportunidade de conversar, parem de falar sobre isso. O Grêmio está ansioso para que parem de falar sobre isso. Mas tem alguns que no ouvido falam, olha, fiquem atentos a isso, fiquem atentos àquilo. Eu estou curioso para saber quem é que está fazendo um bom serviço para o Grêmio, quem é que está fazendo um desserviço para o Grêmio. Porque o Grêmio está vivendo uma fase terrível do ponto de vista
de organização, sobretudo quando isso chega no time. Se o Grêmio tem um bom trabalho de ordem administrativa e financeira, que a gente elogia sempre aqui o presidente Romildo e o presidente e o CEO do clube, o Carlos Amodeu, no outro lado, cara, um clube que está comunicando errado, um clube que está totalmente, deixou um apêndice do departamento de futebol sem comando nenhum, empilhou jogadores sem legado, os craques todos saíram, os jogadores que faziam diferença todos saíram, e o Grêmio achou que poderia substituir num toque de mágica. Futebol não é assim, e a gente está vivendo isso. Só que hoje a gente tem essa história do Cavani que a gente tem que encerrar, porque a vida tem que seguir, o torcedor sabe disso, e isso naturalmente chega dentro do vestiário, e a gente vai fazer isso. Então, vamos abrir o dia dizendo, não é Cavani. Estou curioso para saber aquele conteúdo que eu vou fazer lá no fim do dia, o que a gente vai dizer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.